Questão 19, capítulo 1. Dado A, esse vetor aqui em coordenadas cilíndricas, onde A, B e C são constantes. A é um vetor constante, então a gente vai responder essa pergunta aqui. Encontre o divergente e o rotacional de A. Encontre as componentes retangulares e esféricas de A, expressando-as em termos de x, y e z, e de r, θ e φ, respectivamente. Então, a gente vai começar aqui por essa pergunta. A é um vetor constante? E a resposta é não. O vetor A não é constante, pois ainda que A, B e C sejam constantes, os versores de base, o ρ e o φ, não são constantes. Então, qualquer tipo de derivada que a gente fizer desse lado, a gente também faz em todo esse membro aqui, né? E aqui é usada a regra da soma, a derivada, né? A linearidade. Então, a gente tem a derivada de todo esse membro da equação como a soma dessas três derivadas aqui. Aí, em cada um, como está dito aqui que A, B e C são constantes, a gente aplica a regra do produto. E A, B e C saem da derivada, né? Então vai ficar a derivada atuando nos versores de base. O versor Z, que é como também as coordenadas retangulares, ele é constante. Então, essa parte aqui vai zerar. Mas ainda vai ter uma derivada diferente de zero aqui na derivada desse vetor, na derivada desse versor, e aqui também. Por isso que nessa questão, a questão 18, 19 e 20 são bem parecidas. Só que na questão anterior, na questão 18, não é pedido nem o divergente nem o rotacional, porque o vetor está em coordenadas retangulares, é um vetor constante, e aí não faria sentido eu pedir essas derivadas aqui, já que elas seriam nulas. Aqui na questão 19 e na questão 20, o vetor não vai ser constante por causa dos versores de base, e aí sim, nessas duas questões é pedido também o divergente e o rotacional de A. Então, agora a gente vai encontrar, né, o divergente e o rotacional, e veremos que eles não são nulos. E isso é feito da seguinte maneira. Eu preciso identificar o arro. O arro aqui é a constante A. É a componente do vetor na direção do versor de ρ. A φ é o B e o AZ é o C. Eu vou precisar disso porque agora eu vou escrever aqui a expressão do divergente, que é essa expressão em coordenadas cilíndricas. Então, o arro é a constante A, o Aφ é a constante B e o AZ é a constante C. Eu vou fazer essa substituição aqui agora. E essa daqui já zera a derivada de uma constante em relação a Z. Aqui também vai zerar a derivada de uma constante em relação a φ. E aqui eu tenho um produto da variável pela constante. Então, vou tirar a constante da derivada. E aí vai ficar a derivada de ρ em relação a ρ. Vai dar 1. Então, o resultado disso é A sobre ρ. A sobre ρ é o divergente de A. Então, eu vou escrever agora aqui do lado a expressão para o rotacional de A em coordenadas cilíndricas, que é essa expressão aqui. O rotacional é um vetor. Então, aqui estão os versores, né, indicando essa natureza. E agora eu vou substituir aqui em AZ pela constante C, a φ pela constante B, a ρ pela constante A e onde mais aparecer aqui também. E aqui tem as simplificações, né? Derivada da constante, derivada de constante também, aqui também e aqui também, né? Aqui também. Nesse caso, existe aqui um produto entre uma constante e uma variável. E a constante sai da derivada e vai ficar a derivada de ρ em relação a ρ, que vai dar 1. Então, essa componente zerou toda, essa aqui também, e na direção de z vai sobrar a b sobre ρ. Então, essa daqui é a expressão do rotacional e essa daqui é do divergente. E a gente viu, né? Isso aqui é não nulo, o que concorda com a nossa negação aqui em cima. Agora nós precisamos encontrar as componentes retangulares e esféricas de A. Então vou começar encontrando as componentes retangulares. Então aqui eu já até coloquei essa imagem. Em vermelho tem a base retangular, em azul tem a base cilíndrica, e o versor Z é comum às duas bases, então ele está aqui pontilhado. Uma parte em vermelho e a outra em azul.
Eu vou começar escrevendo o vetor A em coordenadas retangulares da seguinte forma. Então aqui estão a componente AX na direção de X, mais AY na direção de Y, mais AZ na direção de Z. E essas componentes eu vou encontrar fazendo a projeção do vetor A em cada um dos versores. Então a projeção a gente faz por meio do produto escalar. E como um dos vetores envolvido, no caso os versores são unitários, o produto escalar já é direto à projeção. Então o AX eu encontro ao fazer o produto do vetor A escalar com o versor de X. O vetor A escrito em coordenadas cilíndricas é esse aqui. Eu coloco o produto escalar com o versor de X. E agora eu distribuo esse produto escalar e obtenho isso daqui. Eu vou fazer o mesmo para as outras componentes. E obtenho isso. Então agora eu vou olhar esses produtos. Tem alguns que se cancelam já, porque o vetor Z ele faz parte simultaneamente das duas bases, e são bases ortonormais. Então o vetor Z é ortogonal a todos esses outros versores aqui. Então onde tiver produto com Z, a não ser esse aqui que é Z, produto escalar com Z, que dá 1, todos os outros eram. Então Z é ortogonal a φ, Z é ortogonal a ρ. É só olhar aqui, ó. ρ está ortogonal a Z e φ também está ortogonal a Z. Da mesma forma, o versor de X é ortogonal a Z e o versor de Y ortogonal a Z também. Mas a gente vai ter aqui esse produto zerando entre Z e X e entre Z e Y. Então sobra esses 4 produtos para calcular. Então, como eles são mais simples, eu já vou fazer logo direto. O vetor A, escrito dessa forma, então ele é A, né? Agora aqui eu vou colocar a componente AX. A componente AX está aqui. Ela vale A vezes o produto do versor de ρ com o versor de X. Então, aqui entre o versor de ρ e o versor de X, a gente pode ver aqui, né, por essa parte ampliada da imagem, que tem um ângulo φ. E como eles são unitários, esse produto escalar é simplesmente o cosseno de φ. Mais B, e agora tem o versor de φ, produto escalar com o versor de X. O versor de φ está para lá. Então, eu posso representar ele aqui, ó. Ele estaria aqui, e como ele é ortogonal a esse versor aqui de ρ, aqui tem 90 graus, né, entre eles. Se esse aqui se afastou φ de X, esse daqui vai ter se afastado φ aqui de Y. Então, esses dois vetores que eu desenho aqui agora estão no plano x e y. O ângulo entre esses dois aqui é de 90, aqui dessa parte de x até y, mais o φ aqui de y até o versor de φ. Então, aqui a gente tem o cosseno de π sobre 2 mais φ. Esse cosseno aqui é igual a menos o seno de φ. Então, aqui onde tem mais, eu vou colocar menos. Então, B seno φ. E isso daqui, essa parte é nula, né, é a componente AX. Então, eu coloco também a direção de X, mais a Y. Então, vai ser o mesmo raciocínio aqui. Agora o produto entre o versor de ρ e o versor de Y. Entre ρ e Y tem 90 menos φ. Né? Então, é o cosseno de π sobre 2 menos φ, que é igual ao seno de φ. Então, vai ser A seno φ mais B, agora entre φ e Y. A gente viu que entre o versor de φ e o de Y tem um ângulo φ. Então, é direto cosseno de φ. Então, isso daqui entre parênteses é o AY, já que essa parte é nula, na direção de Y, mais o AZ. O AZ aqui zerou essa parte, essa, e essa daqui deu 1 vezes C, né? Então C na direção de Z. Aqui tem uma parte feita. Eu vou voltar aqui no enunciado. Aqui pede para encontrar as componentes retangulares. Então essa parte foi feita. Aqui entre parênteses são as componentes retangulares.
Mas, além disso, ele pede para expressá-las em termos de x, y e z. Que no caso, a gente está trabalhando primeiro para encontrar as componentes retangulares. Então, eu tenho que trabalhar mais um pouco aqui nessa equação para que apareça explicitamente a dependência de x, de y e de z. É o que a questão pede. Então, eu posso escolher o que eu vou fazer agora. Qualquer forma com que eu coloque essa expressão dependendo de x, de y e de z vai ser válida para responder o que está no enunciado. Mas essa questão é uma questão ímpar, né? A questão 19, e existe o gabarito dela atrás do livro. Então vou fazer as alterações que me façam chegar na mesma representação que está lá no gabarito. Então a alteração que eu vou fazer vai ser no cosseno e no seno. Porque a gente pode olhar... aqui aparece o seno desse ângulo. Se nós olharmos para esse triângulo retângulo aqui, esse ângulo é um ângulo reto, esse lado aqui vale x, esse lado aqui vale y, e a hipotenusa vale ρ. Mas o ρ, nesse caso, ele pode ser obtido por meio do teorema de Pitágoras, né? Então o ρ é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora a gente vai para as razões trigonométricas, né? O cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa. Então a hipotenusa agora é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora o seno de φ é o cateto oposto, então o oposto ao ângulo é o y, né? Sobre a hipotenusa, que é essa mesma aqui em cima. A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou fazer essas duas substituições aqui por onde tem cosseno e onde tem seno. Então, aqui nesse primeiro parênteses, vai ter o cosseno e o seno, e ambos vão ter no seu denominador essa raiz em comum. Então, eu já vou deixar ela em evidência. Então, aqui fora vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Multiplica a x, que aqui no cosseno vai aparecer o x, menos by na direção de x. Então, se eu fizer essa distributiva aqui, eu vou ter x sobre essa raiz quadrada, que é o cosseno, que está multiplicando a, menos b, aí y sobre essa raiz quadrada vai ser o seno, está multiplicando aqui o b, tudo certo. Mas a mesma situação aqui, eu vou ter o seno e o cosseno e o mesmo denominador. No seno vai ter AY, no cosseno vai ter x, mais BX. Na direção de Y, mais CZ. E agora eu tenho essas duas frações em comuns aqui nessas duas parcelas, então eu vou deixar em evidência. E além de deixar em evidência, eu vou usar uma propriedade de potência, que primeiro eu vou escrever isso daqui, vou tirar o símbolo de raiz e escrever elevado a 1 meio. E quando eu escrever no numerador, vai ficar elevado a menos 1 meio. Então isso daqui é igual a x ao quadrado, y ao quadrado, elevado a menos 1 meio, que vai multiplicar esses dois parênteses aqui. Esse primeiro, ax menos by na direção de x, mais o segundo aqui, ay mais bx, na direção de y. Aí eu fechei esse parênteses aqui, mais o cz. É exatamente essa representação que tem atrás do livro como resposta para essa primeira parte aqui da questão 19. Agora tenho que encontrar as componentes esféricas de A, expressando-as em termos de r, θ e φ. Vou colocar aqui a imagem, aqui com as coordenadas cilíndricas e esféricas. As esféricas estão aqui em azul. E em comum a essas duas bases tem o versor de φ. Então ele está aqui pontilhado entre vermelho e azul. E também tem a representação dele aqui, escrito em vermelho e em azul. A primeira coisa que eu preciso é encontrar as componentes esféricas desse vetor A, né, que inicialmente está dado em coordenadas cilíndricas. Eu começo escrevendo como seria o vetor A em coordenadas esféricas.
que é esse aqui, AR na direção de R, mais a θ na direção de θ, mais a φ na direção de φ. E o que eu vou fazer para encontrar a R, a θ e a φ também vai ser o produto escalar que vai projetar o vetor nessas direções. Como são direções ortogonais, vão me dar o vetor também escrito em outra base. Então vou começar aqui obtendo a componente A índice R por meio do produto do vetor A, aqui ainda é o vetor em coordenadas cilíndricas, né? Pelo vetor de R. Então aqui está o vetor A, produto escalar com o vetor de R, e agora eu vou distribuir isso daqui. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a θ e a φ. Eu obtenho essas expressões, né? E como em comum entre as duas bases tem o vetor de φ, então o vetor de φ é simultaneamente ortogonal a todos esses outros versores aqui. Então onde tiver produto de φ por esses outros, eu já posso zerar, e aqui onde tem o vetor de φ, com o vetor de φ vai dar 1. Esse daqui zera, porque Z e φ são da mesma base. No caso aqui em vermelho. Esse daqui zera, porque ρ e φ são da mesma base. Aqui em vermelho também. Esse daqui zera, porque φ e θ são da mesma base. Aqui em azul, φ e θ. E esse daqui, porque φ e R são da mesma base. Em azul também, φ, R. Agora resta calcular esses outros 4 produtos escalares aqui. Então, eu já vou copiar aqui nessa equação. É igual a componente AR, que é essa daqui. Então vai ser a constante A vezes esse produto, entre ρ e R. Aqui entre ρ e R, né, o ρ está aqui nesse plano. O ângulo que tem aqui é o π sobre 2. Aqui é π sobre 2, menos esse θ. Então, o cosseno de π sobre 2 menos θ é igual ao seno de θ. A gente vai ter aqui, né? Esse produto é o seno de θ. Aqui no B, zerou, mais C, o produto entre Z e R. Entre Z e R tem aqui o ângulo θ, então é direto cosseno θ. Então, esse, em parênteses, é a componente AR na direção de R. Agora eu vou fazer aqui com a componente a θ. Então abrir um parênteses porque ela vai ser a soma dessas duas parcelas aqui. Essa vai zerar, né? Então é A vezes o produto escalar entre o vetor de ρ e o vetor de θ. Entre ρ e θ, o θ está aqui embaixo. Ele tem uma projeção aqui em cima. Esse ângulo aqui embaixo é esse mesmo θ. Porque o θ é ortogonal a R. Então, se o θ fosse zero, o R estaria paralelo ao vetor de Z e o θ estaria nesse plano aqui. Então, o R começa a se afastar por esse ângulo e a mesma coisa acontece entre o vetor de φ e esse plano. Então, esse ângulo é θ, entre o vetor de θ e o vetor de ρ tem um ângulo θ, então vai ser direto cosseno θ. Entre Z e θ, o θ continua sendo esse vetor aqui, e o Z é esse. Aqui do Z até esse plano já tem 90 graus, e do plano até o vetor de θ tem um ângulo θ. Então aqui é o caso do cosseno de π sobre 2 mais θ. Isso aqui é menos o seno de θ. Então menos C, esse C aqui, seno de θ. E isso daqui é a componente a θ, né? Então tem que estar na direção de θ. Mas agora o Aφ. O Aφ a gente viu que zerou o produto que multiplica A e o produto que multiplica C também. Sobrou B vezes 1, que é B. Essa daqui é a componente Aφ na direção de φ. Agora aqui eu já encontrei as componentes esféricas do vetor A. Então essa daqui, essa primeira entre parênteses, é a componente AR. Essa daqui entre parênteses é a componente aθ. E o B é a componente Aφ. Agora eu vou subir lá no enunciado. Aqui pede para encontrar as componentes esféricas de A, expressando-as em termos de R, θ e φ. E aqui ainda não está em termos de R, θ e φ. O θ até aparece, mas é essa forma aqui que está como resposta no final do livro. Então,
Por essa daqui já ser a forma final apresentada lá, eu não vou mais alterar ela. Mas eu poderia pensar em como mudar, por exemplo, essa constante, escrever ela de outras formas, para ver se aparecia uma dependência aqui de who e de phi também. Mas como aqui não é uma expressão mais tão simples assim, já que o autor da questão parou por aqui, é o que vai acontecer na questão 20, que é uma questão parecida com essa, né? A próxima. Só que vai ser uma conversão entre... vai ser dado um vetor em coordenadas esféricas para obter as componentes em coordenadas retangulares e cilíndricas. Então, na próxima questão, eu vou falar melhor lá. Mas eu vou fazer da mesma forma. Eu vou parar quando eu encontrar as componentes do vetor. Já que aqui o autor está aceitando essa parte como resposta, que está dependendo só de θ. Eu poderia tentar colocar uma dependência aqui também de R e de φ, né? Mas, então, dessa forma aqui a questão já fica resolvida com esse último resultado.